Olá, boa noite. Hoje é dia 3 de março de 2026. Eu sou o William Galvão e o Direto do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral está no ar. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral julga daqui a pouco 7 processos. Entre os destaques está o pedido de desfiliação partidária da deputada federal Alessandra Aber, eleita em 2022 pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, no Pará. A parlamentar alega grave discriminação política e pessoal e solicita a saída da legenda, sem perda do mandato. Também está na pauta um recurso que questiona o registro de candidatura de uma vereadora eleita em Itabaiana, na Paraíba, nas eleições de 2024. Na sessão administrativa, o colegiado analisa ainda a lista tríplice para o cargo de juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na classe dos juristas. Agora nós vamos ver como foi o atendimento da Justiça Eleitoral de Minas Gerais na aldeia indígena Chacriabá, que fica no norte do estado. Fábio Ruas. O destino é a aldeia Tenda, da etnia indígena Chacriabá, em São João das Missões, no norte de Minas Gerais. Para cumprir essa missão, só atravessando o rio de balsa. O cacique Agenor foi quem pediu atendimento na aldeia. Isso justamente por conta da dificuldade de ir de lá até o cartório eleitoral. A vinda do cartório fazer o atendimento aqui, para a gente foi muito importante, né? É muito bacana porque a comunidade também se sinta atendida. Com a grande dificuldade que ele estava de chegar até o cartório, né? E a vinda aqui, o atendimento aqui foi muito bacana. Então a gente agradece muito, né? Tanto a comunidade também agradece muito por essa vinda aqui, esse atendimento foi muito bacana. Durante 2 dias, 230 indígenas foram atendidos pela equipe da Justiça Eleitoral. Eles fizeram transferência de domicílio, tiraram o título de eleitor. E, claro, teve cadastramento biométrico. A vinda do cartório para cá, com o auxílio da Corregedoria Eleitoral, favorece muito a quem necessita de verdade o apoio. E isso é uma valorização da própria democracia e da cidadania para toda a população, para a gente tentar fazer uma eleição cada vez mais unida da população como um todo. Além dos serviços eleitorais, o TRE Mineiro fez um treinamento com a urna eletrônica. Também teve roda de conversa de indígenas com o pessoal da Justiça Eleitoral. Essa iniciativa da Justiça Eleitoral é muito importante. 7h11 em Brasília, eu convido você a acompanhar agora com a gente a sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Já está presente o vice-presidente ministro Nunes Marques, pelo jeito é quem vai presidir a sessão de hoje. Sentar. Declaro aberta a sessão desta terça-feira, 3 de março de 2026, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os integrantes deste tribunal, vice-presidente em exercício, ministro André Mendonça, ministro Dias Toffoli, ministro Antônio Carlos Ferreira, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Vilas Boas Cueva, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa. Cumprimento todos os servidores da casa na pessoa do doutor Miguel, os advogados presentes. Temos apenas um item. É um processo em pauta na administrativa. Apregou para julgamento a lista tríplice 0600-987-07, proveniente de Maceió, de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Trata-se de lista tríplice encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para provimento de cargo de juíza substituta da classe de advogada. Passo a palavra ao eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Cumprimento os eminentes ministros, cumprimento o eminente ministro Dias Toffoli, a eminente ministra Estela Aranha, o eminente corregedor, o meu colega de STJ, o ministro Antônio Carlos, o ministro Floriano,
o representante do Ministério Público, os eminentes advogados. Trata-se de lista tríplice destinada ao preenchimento de vaga de juiz substituto da classe de advogado do TRE de Alagoas, em razão do término do primeiro biênio de um de seus membros. A comunicação do TRE de Alagoas ao Tribunal de Justiça de Alagoas para a formação da lista tríplice ocorreu após a vigência da resolução TSE número 23.743 de 2025, de modo que incidem ao caso dos autos as regras de paridade de gênero. A lista tríplice, composta exclusivamente por mulheres, atende às diretrizes da aludida resolução 23.746. Conforme registrou a assessoria consultiva, as candidatas cumpriram os requisitos objetivos exigidos pela resolução TSE número 23.517. O vínculo de parentesco da segunda indicada com o juiz de direito do Tribunal de Justiça de Alagoas não configura nepotismo, consoante precedentes deste tribunal. A existência de mandado de segurança no qual a terceira indicada figurou como autoridade coatora, posteriormente extinto sem resolução de mérito e com trânsito em julgado, não revela mácula à idoneidade moral, nem constitui óbice a sua indicação. Portanto, meu voto é pelo encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo, senhor presidente. Como voto? O eminente relator vota pelo encaminhamento da lista tríplice ao presidente da República para nomeação. Como voto o ministro Floriano de Azevedo Marques. Acompanho o relator. Como vota a ministra Estela Aranha. Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o ministro André Mendonça. Em saudação, senhor presidente, também em nome de Vossa Excelência, aos eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, todos aqueles que nos acompanham. Eu também, senhor presidente, acompanho o relator. Como vota o ministro Dias Toffoli. Boa noite, senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência e todos os eminentes colegas, o vice-procurador-geral eleitoral Espinosa, o diretor-geral, todos os advogados e advogados presentes, aqueles que nos acompanham. Uma saudação especial ao querido amigo Cueva, que pela primeira vez participo com Sua Excelência na bancada deste Tribunal Superior Eleitoral, nessa minha segunda passagem, ainda como substituto, e Sua Excelência representando o STJ. E embora já tenha participado também de sessão com a ministra Estela Aranha, eu estava por vídeo, então também uma saudação especial pela primeira vez presencialmente. Senhor presidente, acompanho o eminente relator. Como vota o ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Uma saudação especial ao ministro Dias Toffoli, que hoje, para nossa honra e alegria, compõe o colegiado nessa sessão. Eu desejo a todos uma excelente noite e, quanto ao recurso em julgamento, também acompanho o voto do relator. Eu, da mesma forma, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deliberou pelo encaminhamento da lista tríplice ao presidente da República para nomeação, nos termos do voto do relator. Agradeço a participação do diretor-geral da Secretaria do TSE, Dr. Miguel Piazza. Declaro encerrada a sessão administrativa e declaro aberta a sessão jurisdicional. Convido o senhor secretário, Dr. João Paulo Oliveira, para tomar assento no plenário e solicito também que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 24 de fevereiro de 2026. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Antônio Carlos Ferreira, Vilas Boas Cueva, o ministro substituto do TSE, Sebastião Reis Júnior, ministros Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h15 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram retirados 3 processos de pauta por indicação dos relatores e foi apregoado o julgamento conjunto dos recursos ordinários números 060-14-0834, 060-295779, 060-296471 e 060-297770, todos procedentes de Fortaleza e relatados pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. Após a devolução de vista do ministro Antônio Carlos,
do ministro Antônio Carlos Ferreira que o ministro Sebastião Reis Júnior havia pedido vista, o julgamento foi suspenso em razão de novo pedido de vista regimental. A sessão foi encerrada às 19h55, presidente. Indago a senhora ministra, aos senhores ministros, se tem alguma observação, datação, retificação quanto ao conteúdo da ata que acaba de ser lido. Não havendo nenhuma observação, declaro aprovada. Chamo para julgamento o primeiro processo da pauta de hoje. Ação de justificação de desfiliação partidária 0613-66236, proveniente de Belém, Pará, de relatoria da ministra Estela Aranha. A pedidos de sustentação oral. Aproveito para cumprimentar os advogados que estão no plenário, doutor Tarcísio Vieira de Carvalho, doutor Renato Oliveira Ramos. E indago, suas excelências, se dispensam a leitura do relatório. Perfeitamente, excelência. Diante da dispensa pelos advogados da leitura do relatório, concedo a palavra inicialmente ao doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto pelo prazo regimental. Muito boa noite, eminente presidente, senhora relatora, ilustres ministros, saudação especial ao eminente ministro Dias Toffoli, que integra e qualifica ainda mais o corpo de julgadores, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral. Excelências, submetido ao elevado escrutínio da Corte uma ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária. A ação foi ajuizada não pelo partido, mas por uma deputada, a deputada Alessandra Haber, ora representada da tribuna, em face do MDB. Fundamento dessa ação, justa causa para deixar a agremiação em razão de grave discriminação pessoal. Antes de revelar os fatos amplamente comprovados na instrução probatória, presidida de maneira exemplar pelo eminente doutor Pivoto, juiz federal instrutor da eminente ministra Estela, empenho de esclarecer que a deputada Alessandra não é uma simples deputada. É uma deputada que nas eleições de 2022 logrou quase 260 mil votos. Foi a deputada federal com a maior votação do Pará e foi a deputada com maior votação dentre as candidatas a deputada federal em todo o Brasil pelo MDB. Em razão justamente dessa envergadura política, Sua Excelência a deputada foi indicada pelo MDB para compor a CCJ, que é uma das mais prestigiadas comissões da Câmara dos Deputados, como membro titular e ainda como membro suplente da Comissão de Saúde. Nesse ano, primeiro ano de mandato, 2023, apresentou 157 propostas legislativas, compareceu a 90 reuniões. Por conta da sua significação política, do seu notável desempenho parlamentar, traduzido nesses números, Alessandra veio a ser reconduzida para a CCJ pelo mesmo MDB em março de 2024. De se ver, pois, Excelência, que tudo ia bem, tudo ia muito bem. Foi então que em abril de 2024, ou seja, no início do segundo ano parlamentar, a relação entre as partes, então sadia, amistosa, pautada por cooperação, por harmonia, respeito recíprocos, deteriorou-se completamente, dando lugar a um cenário lamentável de hostilidade e de perseguição pessoal. Abrindo um necessário parêntese, esclareça que a deputada e seu marido, Daniel Santos, também político, gozavam de enorme prestígio no MDB, prestígio político, inclusive, junto ao governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Não é nem exagero dizer, Excelência, que havia até relação de amizade, até que um dia tudo isso mudou. Até o dia em que Daniel, legitimamente, buscando um espaço maior na política do Pará, migra de agremiação partidária, sai do MDB, partido do governador, e vai para o PSB. Pelo PSB, nas eleições de 2024, concorreu a prefeito municipal de Ananindeua, berço político do governador. Obteve, Excelências, mais de 83% dos votos, impondo uma expressiva derrota política
ao grupo político do governador, que à época apoiou o candidato rival, que obteve apenas pouco mais de 8% dos votos. Perceba-se, Excelência, Daniel teve 10 vezes a votação do candidato do governador no município paraense, que é seu berço político, onde começou sua notável carreira política, elegeu-se vereador e 2 vezes prefeito. Antes de fechar esse parênteses, Excelência, anote-se que Daniel, hoje, nos dias que correm, é pré-candidato ao governo estadual, concorrerá contra Hannah Gassan, que é a atual vice-governadora, sucessora do governador Helder Barbalho, que, não podendo se candidatar a um 3º mandato, vai concorrer ao Senado. E nesse cenário político estadual, Daniel é visto como o único capaz de ameaçar a hegemonia dos Barbalho. E segundo várias pesquisas eleitorais, tem havido empate técnico nas intenções de voto. Pois bem, e o que é que isso tudo tem a ver com a deputada Alessandra e com o processo submetido ao crivo de Vossas Excelências? Como eu dizia ab início, tudo ia bem até o início de 2024, quando Daniel deixa o MDB e vai para o PSB. O mundo político da deputada, nesse momento exato, ruiu, passou a ser discriminada e humilhada. Transcorridos apenas 12 dias, Excelência, dessa migração partidária, Alessandra foi abruptamente destituída da CCJ, sem qualquer explicação, zero, nada de fundamentação. E no seu lugar, pasme-se, foi indicada para a CCJ Elcione Barbalho, que vem a ser mãe do governador. Isso é mera coincidência, Excelência? Mera coincidência? Não bastasse, Alessandra, repita-se, a deputada mais votada do Pará, por sua simples condição de esposa de Daniel, passou a experimentar um processo de fritura dos mais eficientes, de silenciamento, de cancelamento político e pessoal. Foi destituída da CCJ e cabe a pergunta, foi indicada para alguma outra comissão, como é direito do parlamentar, à luz do regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 26, parágrafo 3º? Não, não foi. Por mais esforço que tenha evitado para saber as razões da sua destituição, para se recolocar em outra comissão, recebeu por mais de 1 ano, todas as vezes que provocou, a seguinte resposta, lacônica, provocativa, entre aspas, aguardando a liderança. A discriminação pessoal por ser mulher de adversário político circunstancial agravou-se ainda mais, de maneira geométrica. A deputada ficou sem relatorias, não integrou mesmo subcomissões, não era mais chamada para reuniões partidárias, foi ceifada de qualquer exposição midiática e não pôde vocalizar suas ideias e suas bandeiras. Está tudo provado. Sua produção parlamentar declinou, ministro Toffoli, vertiginosamente. De 150 propostas, caiu para 56. De 90 reuniões, participações em comissões, foram só 20. E o que é mais absurdo, a Alessandra chegou a ser processada pelo MDB por suposta propaganda irregular, numa postura, perdoem-me Vossas Excelências, canibalesca e esdrúxula. Ainda hoje, como se demonstrou nos autos, na prova testemunhal, nos documentos juntados supervenientemente, a deputada é vítima de agressões injustas, despropositadas, perpetradas por veículos de comunicação nada isentos. Com certa pena da deputada, uma agremiação diferente da dela, o PSDB Cidadania, a indicou para uma comissão, na sua vaga, na vaga do PSDB, para a Comissão da Mulher, e a deputada chegou a ocupar essa comissão por pouco mais de 1 mês. Ou seja, a peticionária logrou ser privilegiada, prestigiada politicamente, não pelo MDB, mas por outra agremiação partidária. Foi sabotada, foi desidratada, com método, sagacidade, dia após dia. Tudo porque seu marido ousou desafiar lideranças partidárias tradicionais. E em sua defesa, o que disse o MDB?
Nomeação e destituição são atos discricionários da liderança. Atos discricionários? Discricionariedade é isso? E a PGE, embora tenha feito um trabalho notável na audiência de instrução, dando esperança à autora, ofereceu um parecer final pela improcedência, forte na consideração de que esse dispositivo, o 26, parágrafo 3º do Regimento Interno, possuiria abrangência restrita, sendo aplicável apenas a parlamentares sem legenda. Disse ainda que não há um laço probatório suficiente e até que uma das testemunhas, que foi indicada pelo MDB, que é funcionária do MDB, teria dito que nunca recebeu nenhuma orientação para agir contra a deputada. Com todo respeito, Excelência, todo respeito, inclusive, ao Ministério Público, à defesa do ilustre colega Renato, não se pode concordar com nenhum dos dois posicionamentos. O do MDB, e eu falo com todo respeito, beira a disfarçatez, chega até a incidir num certo cinismo. E o da PGE, com o mesmo respeito devido, traduz uma interpretação jurídica em tiras e uma interpretação política que se descola da realidade. O tribunal está diante, sem tirar nem pôr, de uma hipótese objetiva, típica, exemplar e até mesmo didática de grave discriminação pessoal e política. Ao fim e ao cabo, Excelência, do ponto de vista estritamente jurídico, essa questão muito bem pode ser equacionada a partir da teoria do desvio de poder. Sabe-se bem que o desvio de poder, desvio de finalidade, aspecto vicioso do ato, diria a doutrina administrativista, que ultrapassando a epiderme, chega ao próprio cerne da medida, devassando a intenção e eivando de nulidade a providência tomada. Não se pode exercitar poder, como fez o MDB, para fim diverso daquele para o qual esse poder é confiado. O desvio de poder está, portanto, e no caso isso está demonstrado, num afastamento do espírito dessa norma, numa aberratio finis legis. Não se trata, portanto, de apreciar objetivamente a conformidade ou a desconformidade dessa conduta do partido com uma regra estática de direito, mas de proceder a uma investigação das intenções subjetivas. É necessário indagar os móveis dessa inspiração partidária, a intenção do MDB. A alegada discricionariedade, com todo respeito às compreensões em contrário, não chega ao ponto de placitar esse comportamento, não chega ao ponto de placitar subversões sistêmicas como as empreendidas nesse caso específico. Em matéria de desvio de poder, é fundamental trabalhar-se, portanto, com sintomas denunciadores. E é lógico que seja assim, porque é muito difícil, quase impossível, encontrar uma prova absolutamente irrefutável de desvio. Isso porque o editor do ato, como regra geral, é uma pessoa esclarecida, suficientemente astuta para não se autoincriminar, mas deixa vestígios de sua intenção distorcida, mesmo leves sintomas. E esses sintomas detectados nesse caso é que revelarão o mal inserido nesse quadro clínico indiscutível. Quais são os sintomas, por demais evidentes? Uma motivação inexistente, sintoma interno, um comportamento partidário conflitante com outros comportamentos partidários adotados pelo partido, ou seja, um choque de circunstâncias e uma precipitação abrupta ao praticar esses atos de perseguição. É esse feixe de princípios, ministro Floriano, que na feliz expressão do insigne administrativista Jean Rivero, é que se extrai com muita clareza o desvio praticado, justamente essa aberratio finis legis. Já ouvi, ministro Floriano, em sala de aula, já que fui aluno de Vossa Excelência, e já ouvi mesmo nesse tribunal,
Vossa Excelência repetiu uma frase que é atribuída a Leonel Brizola, que dizia que se tem couro de jacaré, tem rabo de jacaré, boca de jacaré, então é jacaré. E na tarde de hoje, por curiosidade, perguntei à inteligência artificial, ministro Cuevo, do Google, perguntei assim para o Google: Helder Barbalho e Alessandra são adversários políticos? O que a inteligência artificial respondeu? São sim, embora ela ainda esteja no partido dele, o MDB. E ainda disse mais a máquina: o rompimento entre eles ocorreu devido ao embate direto entre o governador e o marido da deputada, Daniel Santos, que se tornou o principal nome da oposição para a disputa do governo do Pará. É incrível, Excelência, como todo mundo sabe disso, menos o MDB. E o MDB não sabe, não porque realmente não saiba, mas porque nem quer saber disso. A Veja, agora, do dia 5 de fevereiro, apontou: no Pará, vice de Helder e prefeito de Anarindeu travam uma disputa acirrada ao governo. Há empate técnico em todos os cenários simulados. A deputada até poderia esperar a janela partidária. Nós estamos nos estertores dela. E migrar sem qualquer debate. Mas esse comportamento, ministra Stella, fomentaria o triunfo do mal. Tempo de Vossa Excelência. Estou encerrando, Excelência. O tribunal perderia uma oportunidade justamente de dizer que não tolera desvios que tais. Agradecendo a atenção e a paciência da Corte, especialmente de Vossa Excelência, eminente presidente, uma vez reconhecida a justa causa para a desfiliação, postula-se a procedência da ação. Muito obrigado. Concedo a palavra ao doutor Renato Oliveira Ramos pelo prazo regimental. Eminente ministro-presidente, eminente relatora, ministra Stella Aronha, eminentes ministros, ilustre representante do Ministério Público, boa noite. Falo em nome do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, Diretório Nacional. Rendo as minhas homenagens também ao meu amigo, colega, doutor Tarcísio e toda a sua bancada. O contraditório é bonito por isso, né? Tudo foi dito aqui com uma forma de que o MDB seria o vilão de toda a história. E a verdade é completamente diferente. Antes de tudo, é importante fixar algumas premissas. O mandato é do partido político. Isso é regra, já foi decidido várias vezes por essa Corte, pelo Supremo Tribunal Federal. A exceção é a desfiliação partidária. Essa premissa é importantíssima para verificar a importância desse precedente. O eminente colega, meu amigo, colocou aqui como se fosse natural, absolutamente natural, uma deputada eleita pelo MDB, com recursos do MDB, com apoio do governador, com grande aprovação. Ela foi eleita, obviamente, tem sua participação, mas o partido foi um grande responsável pela eleição da deputada. E absolutamente do nada, na eleição municipal, essa deputada, em razão da alteração do partido político de seu marido, simplesmente abandona o MDB. Abandonou. Passou a fazer campanha explícita ao seu marido, contra o candidato do seu próprio partido. Todas as suas postagens no Instagram foram feitas em prol de candidatos de outros partidos. Em suas postagens não há nenhuma referência ao MDB, não há nenhum agradecimento, não há nenhuma foto com político do MDB, só com políticos de outro partido político. Então, do nada isso aconteceu. Qual a consequência disso? Obviamente, na perspectiva da deputada, essa consequência seria uma discriminação vinda do partido, sendo que ela que iniciou esse distanciamento. O que defende o MDB na sua contestação, em todas as suas alegações? É que essa atitude da deputada gerou um distanciamento. Mas distanciamento é muito distante de uma discriminação. O que gerou esse distanciamento? É natural. Ministro Toffoli, Vossa Excelência já esteve muito presente no Congresso e sabe que é fundamental, é essencial ao parlamentar buscar uma articulação política interna em busca de espaço na sua legenda. As indicações das comissões são feitas pelo líder da bancada. E essas articulações são essenciais para que o parlamentar busque seu espaço, primeiramente, dentro da sua legenda.
que aconteceu? Com essa postura da deputada, houve um distanciamento natural. E quais foram os motivos apontados na petição inicial em relação a essa tal discriminação? Foi dito muita coisa aqui na tribuna, mas, na verdade, só foram 3 fatos. Primeiro, de que a deputada passou a não ser mais convocada para reuniões de bancada e do partido. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, de que a deputada teria deixado a Comissão de Constituição e Justiça e não teria sido mais indicada para nenhuma comissão. E o terceiro fato, essa ação judicial que teria sido ajuizada contra a deputada. São só esses 3 fatos. O resto que foi dito aqui na tribuna é retórica. Não corresponde com o que está nos autos e com o que foi dito na petição inicial. Primeiro fato, de que ela não teria sido convocada para as reuniões do partido nem da bancada. Foram ouvidas 4 testemunhas no processo. 2 assessoras da deputada, o chefe do administrativo do MDB e o chefe de gabinete da liderança do MDB. Ficou claro que as reuniões, que a deputada foi convocada para todas as reuniões. Em nenhum momento, isso é importantíssimo, a deputada demonstrou que a convocação dela teria sido ineficaz ou diferente de outros deputados. Ela disse que não recebeu e-mail, a assessora fala que o grupo de WhatsApp é muito movimentado, que ela não conseguiu ver a convocação, mas não conseguiu demonstrar o essencial. Qual a diferença da convocação feita a ela dos outros parlamentares? Não consta isso no processo, o que já afasta essa primeira questão da discriminação. Isso em relação às reuniões da bancada. Em relação às reuniões do partido, a deputada nunca compareceu à sede do MDB. As assessoras não sabiam nem onde ficava a sede do MDB. E disseram às assessoras que estavam com a deputada a todo momento nas reuniões e na sua vida partidária. Ou seja, não houve nada de diferente em relação à deputada. Disse também que ela foi preterida das comissões e ela foi com mais número de votos, que foi uma deputada importante. Ficou claro, e isso também é fato notório, que número de votos, sexo, cor, não faz nenhuma diferença na escolha interna do partido político para as comissões. O que passou na eleição é uma coisa, o que se decide internamente é outra, na articulação dos parlamentares. E ela simplesmente não participava mais, decidiu não participar mais das reuniões da bancada. Como é que uma deputada vai conseguir buscar seu espaço dentro de um partido político relevante se ela sequer comparece às reuniões? Para poder buscar o seu espaço. A assessora mandava e-mail para os funcionários do MDB falando das pretensões da deputada e recebia a resposta, aguardando análise, como colocou meu ilustre colega. Mas é óbvio, porque ela deveria buscar o seu espaço junto à liderança do MDB e não fez. E o terceiro fato seria a tal ação judicial, que foi dita aqui na tribuna, que ela foi processada pelo MDB. Sabe qual foi a origem dessa ação? Uma propaganda partidária feita por ela, junto com seu marido, uma dancinha de TikTok, usando inteligência artificial, fazendo campanha para outro candidato de outro partido político. E aí o que fez o MDB? Processou o candidato pelo uso da ferramenta, um uso indevido, ilegítimo. E aí colocou a deputada no polo passivo da ação apenas por uma questão processual, mas não fez nenhuma referência a ela no corpo da ação, discriminatório, o que seja, apenas ajuizou uma ação buscando a exclusão daquela propaganda feita por um candidato de outro partido com a participação da deputada do MDB. Então, esses foram os 3 fatos que seriam os motivos ensejadores da discriminação. Então, o que há aqui, no final das contas, é a tentativa da deputada buscar uma justa causa que ela mesma criou. Como se sabe, a articulação política, a vida partidária é uma via de mão dupla. Tanto o partido como o parlamentar precisam agir, mas a lealdade primária é do deputado, é do parlamentar. É ele que deve satisfação ao partido político que o apoiou na sua eleição,
É ele que deve buscar a aproximação do partido político e assim receber apoio maior do partido político. É natural, nós ouvimos o tempo todo que partidos alteram integrantes da comissão porque um é mais próximo ao outro do que na relação partidária. Isso é natural, isso não significa que é uma discriminação. Ela compôs a Comissão de Constituição e Justiça por 2 anos, quase 2 anos, e aí houve uma alteração natural na escolha de membros. Não é possível colocar o mesmo parlamentar durante 4 anos integrando a Comissão de Constituição e Justiça. É natural essas substituições, até mesmo em véspera de votações importantes, e isso não significa que há uma discriminação. Então, o que faz a deputada? Ela estabeleceu uma relação, agora criou ela mesma um problema nessa relação e busca aqui nesta corte a declaração de justa causa por um rompimento que ela mesma causou, sem discriminação. O MDB está parado, não fez nenhum ato de discriminação em relação à deputada. O que aconteceu são questões naturais de uma articulação política distanciada. E distanciada por quê? Porque a própria deputada, de uma hora para outra, passou a falar de outro partido político e não mais do seu partido. Esse é o ponto. Então, registro a importância desse precedente na véspera da janela partidária, que, teoricamente, pelo menos em tese, poderia gerar até a perda do objeto desse processo, porque o que ela busca nesta ação poderá ser realizado proximamente, mas, de qualquer forma, ela quer o quê? Uma justificativa, imagino eu, para chegar em seu estado, na sua área de eleitores, e dizer que foi discriminada pelo MDB. Foi gravemente discriminada pelo MDB. Para mim, o objetivo desta ação é esse. Primeiro, porque ela poderia alterar, a trocar de partido político proximamente. E essa discriminação, eminentes ministros, não ocorreu. Isso é importante porque a jurisprudência dessa Corte já disse que divergências internas não caracterizam uma discriminação a ponto de gerar uma autorização, um salvo-conduto para salvar o mandato. Então, o que pede a Vossa Excelência, na linha do parecer do Ministério Público, que foi preciso, examinou todos os depoimentos, testemunho a testemunho, o que se requer, então, é a improcedência do pedido. Obrigado. Passo a palavra à eminente relatora, ministra Estela Aranha. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência. Também peço licença para subscrever os cumprimentos feitos pelos nossos colegas na abertura da sessão, desejando a todos uma boa noite de trabalho, em especial a presença que nos honra, nos traz alegria do ministro Dias Toffoli aqui na nossa bancada, e também cumprimento os advogados aqui presentes, em especial os que fizeram a sustentação oral. E passo, então, como distribuir meu voto com antecedência aos colegas, eu vou fazer apenas a leitura da ementa e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Ação de justificação de desfiliação partidária, ajuizada com base no artigo 17, parágrafo 5º e 6º da Constituição da República e no artigo 22, parágrafo único da Lei 9.096 de 95, para que seja reconhecida justa causa para a mudança de partido político com manutenção de mandato, em razão de discriminação política e pessoal decorrente da desfiliação do marido da requerente do partido político requerido para concorrer à reeleição para o comando da Prefeitura de Ananindeua, no Pará, por agremiação oponente. A autora sustenta que, após a desfiliação de seu cônjuge do MDB e sua candidatura ao cargo de prefeito de Ananindeua, no Pará, por partidos diversos nas eleições de 2024, passou a sofrer represálias internas consistentes em exclusão de reuniões partidárias, destituição da titularidade da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara e ausência de indicação para qualquer comissão permanente por aproximadamente 10 meses à época da instrução, além de ajuizamento de representação eleitoral pelo próprio partido contra si. Segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a grave discriminação pessoal deve ser analisada a partir de caso concreto, de modo que sua caracterização exige a demonstração de fatos certos e determinados que impeçam a atuação livre do parlamentar, tornando insustentável a permanência no âmbito partidário ou que revelem situações claras de desprestígio ou de perseguição precedente.
Quanto às alegadas restrições de participação em reuniões partidárias, a prova dos autos demonstra que as convocações foram realizadas por meio de aplicativos de mensagens e correio eletrônico, conforme autorizado pelo Estatuto Partidário, sem distinção em relação aos demais parlamentares. Não se comprovou tratamento diferenciado apto a caracterizar a discriminação. Diversamente, a destituição da autora da titularidade da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ocorreu logo após a desfiliação de seus cônjuges do partido. A substituição foi implementada sem justificativa formal. A parlamentar permaneceu por aproximadamente 10 meses, à época da instrução, sem indicação para titularidade em qualquer comissão permanente, apesar de reiterados pedidos e desistência de vagas. O artigo 26, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados assegura ao parlamentar o direito de integrar como titular pelo menos de uma comissão permanente. A relevância desse direito institucional se projeta diretamente nos efeitos práticos da atividade legislativa. As comissões são reconhecidamente o coração do processo legislativo. Nelas se formam os textos, realizam-se as audiências públicas, votam-se pareceres, designam relatorias, encerram-se matérias conclusivas. O parlamentar que não integra nenhuma comissão não pode relatar projetos, não vota em fases importantes do processo legislativo, perde acesso real aos debates técnicos advindos da impossibilidade de votação em diversas matérias que não vão ao plenário. Tampouco ocupa espaços de visibilidade interna no partido e na Câmara, sofrendo uma drástica redução do seu protagonismo político. Em termos objetivos, a exclusão de comissões significa reduzir a parlamentar a uma atuação meramente plenária, amputada de sua função constitucional plena e de suas prerrogativas institucionais básicas. No caso específico dos autos, a prova produzida, inclusive pelas próprias testemunhas arroladas pelo MDB, comprova que, apesar da existência de vagas em múltiplas comissões permanentes, a autora permaneceu de forma inédita e absolutamente anormal por 8 meses sem ser indicada para nenhuma titularidade. Em juízo, o chefe de gabinete da liderança do MDB confirmou ter recebido diversos pedidos formais encaminhados pelo gabinete da deputada solicitando sua realocação em comissões permanentes, pedidos que não foram atendidos por ausência de manifestação do líder do partido. Do arcabouço probatório, tem-se uma omissão deliberada que demonstra que não houve um mero atraso burocrático ou reorganização interna. Houve decisão consciente de não indicar a parlamentar, apesar das vagas existentes e do direito regimental expresso. Além disso, percebe-se que tal exclusão ocorreu não de maneira neutra, mas se deu logo após a migração partidária do marido da deputada, fato que marca o início da hostilidade do partido e coincide cronologicamente com a retirada da deputada da CCJC, uma das comissões mais prestigiadas da Câmara. Soma-se a esse contexto o ajuizamento pelo partido de representação eleitoral contra a própria afiliada com o pedido de aplicação de multa. A medida evidencia ambiente de animosidade e reforça o quadro de hostilidade instaurado após o rompimento político envolvendo o cônjuge da autora. O conjunto sequencial dos fatos revela perseguição política e pessoal e desprestígio institucional aptos a tornar insustentável a manutenção do vínculo partidário. Pedido procedente para declarar a existência de justa causa para a desfiliação partidária de Alessandra Haber Carvalho dos Santos, do MDB, sem perda de mandato. É como voto, presidente. Olho o voto do ministro André Mendonça. Minha saudação renovada a todos os ministros, em nome do senhor presidente. Senhor presidente, eu primeiramente cumprimento as sustentações orais que foram trazidas pelos eminentes advogados e, ao mesmo tempo, cumprimento de modo especial a ministra Estela pelo seu voto, um voto profundo. E, nesse sentido, eu acompanho a eminente relatora, entendo que, no caso concreto, houve um verdadeiro cerceamento de atribuições essenciais do cargo de deputado federal e um esvaziamento da atribuição, em grande medida significativa, da atuação parlamentar da deputada. Como disse a ministra Estela, resta evidenciada
uma omissão ou uma atuação por omissão deliberada por parte da agremiação partidária, razão pela qual eu acompanho o eminente relator. Acolho o voto do ministro Dias Toffoli. Cumprimentando novamente Vossa Excelência, e agora em especial o profundo voto trazido pela eminente relatora Estela Aranha, que tive a oportunidade de anteriormente acompanhar, de ler e na tendência de acompanhar. Mas, diante dos debates ocorridos, e sempre com o coração mais forte ao participar das sessões do Tribunal Superior Eleitoral, onde as sustentações orais são todas muito bem-vindas, eu vou pedir, vênia, à eminente relatora, para primeiro, senhor presidente, não conhecer do recurso, porque entendo que há aqui, e foram tratadas na tribuna, matérias extremamente factuais, foram colhidas. O recurso não é ordinário, né? É uma ação. É uma ação de justificação. Ah, sim. Então, retiro o que tinha falado, reesquentando as baterias para o eleitoral. Pensava inicialmente que era um recurso especial tirado de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Então, sendo uma ação, então, evidentemente, há o revolvimento da matéria fática, mas o fato aqui é que nós estamos diante de uma separação de fato. A ilustre deputada, pelo que eu entendi dos debates, ela se separou de fato do MDB, do partido que a elegeu, e passou a apoiar outro partido. Então, ela trocou o seu partido pelo partido, ou pelo apoio ao seu cônjuge, que se tornou legitimamente, como foi dito à tribuna, com inúmeros votos, prefeito de uma importante cidade do Pará. E, nesse sentido, o partido pelo qual ela foi eleita, o Movimento Democrático Brasileiro, houve por bem, evidentemente, diante dessa separação de fatos, tomar certas medidas. Depois ela veio a ser conduzida às comissões por indicação de outro partido, o que é possível pelo regimento interno da Câmara. Inclusive, é muito comum. Eu vivenciei assessoria parlamentar na Câmara dos Deputados por 5, 6 anos, e é muito comum partidos cederem vagas para outros partidos e mesmo indicarem, sem troca de vagas, parlamentares de outros partidos para a sua atuação parlamentar. Mas, aqui, diante dessa situação fática, eu entendo, com as devidas vênias da eminente relatora, embora inicialmente tendesse a acompanhá-la, é que, na verdade, as atitudes tomadas a partir do momento em que ela passa a fazer campanha para um candidato de um outro partido, ela fez uma separação de fato daquele partido que a elegera. Então, nesse sentido, eu penso que não há que se falar numa falta do partido para com o exercício parlamentar desta deputada legitimamente eleita pelo MDB, que justificasse uma justa causa para sua desfiliação daquele partido. E, evidentemente, que isso vai ser resolvido em breve, mas eu penso que acabará por, imagino, prevalecer o voto da eminente relatora, mas só para poder aqui fazer um contraponto e entender que realmente, aqui no caso, e o Supremo tem jurisprudência firme e sólida, no sentido de que o mandato é do partido. O mandato é do partido, se elege pelo partido. E para haver uma desfiliação tem que haver uma justa causa. Qual a justa causa aqui que haveria? O partido ao qual ela deixou de apoiar, na realidade fática do seu Estado, cometeu alguma falta grave a fim de justificar a sua desfiliação a seu pedido como parlamentar em manter o seu mandato? Eu entendo que não. E, por isso, com esses argumentos, eu peço vênia para divergir
da eminente relatora e votar no sentido de julgar improcedente a ação de desfiliação partidária de cargo eletivo do Pará, relatado por Sua Excelência, e também pedindo vênia ao eminente ministro André Mendonça, que a acompanhado. Recolho o voto do ministro Antônio Carlos Ferreira. Inicialmente, eu cumprimento o doutor Tarcísio, o doutor Renato, pelo brilho das sustentações, cumprimento a ministra Estela Aranha pelo voto e peço vênia à divergência ao ministro Dias Toffoli para subscrever o voto da relatora. Recolho o voto do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Também eu, senhor presidente, saúdo os eminentes advogados, cumprimento a ministra Estela Aranha, peço vênia à divergência para acompanhar a ilustre relatora. Recolho o voto do ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Cássio Nunes, em nome de quem cumprimento os demais ministros, bem como cumprimento também o secretário e o vice-procurador-geral eleitoral, saudando também os advogados que sustentaram na tribuna, o doutor Tarcísio, doutor Renato, inclusive por conta do que foi dito na tribuna aqui, que se trata de um caso cujo objeto perecerá por alguns dias, mas que existe uma discussão de fundo que foi, inclusive, aprofundada, verticalizada pelo ministro Dias Toffoli. Eu tenho comigo, ministro presidente, que, como é sabido e é a jurisprudência suprema, o mandato é do partido, mas o mandato é exercido pelo parlamentar. Tá? E é óbvio, e bem falou o ministro Toffoli, que houve aqui uma separação de fato, e até poderia ir um pouco além, dizer que houve alguns atos de insubordinação da disciplina partidária. Mas qual é o resultado do descumprimento da disciplina partidária? No limite, a expulsão do filiado do partido. O que se dispõe aqui é que houve, na verdade, uma consequência desse comportamento, vamos dizer até assim, descumpridor das normas partidárias, com um congelamento do mandato. E esse congelamento do mandato, com a blag feita aqui pelo doutor Tarcísio, nem é preciso recorrer à Alligator Doctrine, porque, na verdade, só o fato de se negar a designação para uma comissão, não descurando que há uma discricionariedade na indicação da comissão, mas deixar o parlamentar fora de qualquer comissão significa tolher o mandato, que, insisto, é do partido, mas exercido pelo parlamentar. Nesse caso, me parece, fora de dúvida, que houve, sim, um cerceamento, uma interdição para o exercício, não só da condição de filiado, mas condição de parlamentar do partido. Por essa razão, nos termos do voto da ministra relatora, eu acompanho pedindo vênias à divergência do ministro Toffoli, com todas as vênias. Bom, eu, da mesma forma, peço respeitosa vênia ao eminente ministro Dias Toffoli, e votar, por último, nos traz o beneplácito de não precisar repetir os argumentos da grave discriminação pessoal trazida pela eminente relatora, mas talvez destacar a ausência do cumprimento do próprio estatuto do MDB. Essa desfiliação ela não foi precedida de instauração de processo ético disciplinar contra afiliado e muito menos de deliberação por qualquer órgão colegiado do partido, a que se obriga a agremiação partidária pelos seus próprios regulamentos. Bom, vale também destacar que, diante da proximidade da abertura de mudança da janela partidária e mesmo da possibilidade de filiação, do ponto de vista jurídico eleitoral, o processo não tem uma finalidade prática, porque a candidata poderia até se filiar agora ou até mudar de agremiação também. Mas, como disse sempre a ministra Carmen, uma vez devolvida a matéria ao tribunal, temos que enfrentá-la. Então, pedindo vênia novamente, eu acompanho o eminente relator e proclamo o resultado do julgamento. O tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido para declarar a justa causa para a desfiliação partidária de Alessandra Aber
Carvalho Santos, do MDB, sem perda do mandato, nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Dias Toffoli. Interessante nesse caso que a agremiação também não propôs ação com pedido de perda do mandato, né? Bom, passamos para o processo seguinte da nossa pauta. Apregou e chamo para continuidade de julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral 0600-390-37 de Itabaiana, Paraíba, da minha relatoria, com vistas ao ministro Antônio Carlos Ferreira. Trata-se de agravos internos interpostos contra a decisão que reformou o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba para deferir o requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereadora do município de Itabaiana, Paraíba, nas eleições de 2024. Na sessão de 11 de dezembro de 2025, votei no sentido de não conhecer do segundo agravo interno e negar provimento ao primeiro agravo, ambos interpostos pela coligação A Voz do Povo cada vez mais forte. Em seguida, antecipou o pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira. Como a sessão foi inaugurada com a presença da ministra Carmen Lúcia, eu apenas vou colher o voto vista do ministro Antônio Carlos, suspender o julgamento e aguardar o retorno de Sua Excelência, que hoje está ausente de forma plenamente justificada. Passa a palavra ao eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos. Presidente, trata-se de agravo interno interposto da decisão pela qual Vossa Excelência deu provimento ao recurso especial eleitoral interposto por Ana Carolina Oliveira de Medeiros para deferir o seu registro de candidatura ao cargo de vereador por Itabaiana, Paraíba. A controvérsia já bem delineada por Vossa Excelência em seu voto, de modo que vou me ater ao ponto que penso ser crucial para a solução do presente feito: a adoção do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, objeto da Resolução CNJ 492 de 2023. De pronto, registro a louvável utilização por Vossa Excelência, em seu voto, de diretrizes interpretativas em favor do gênero feminino como vetor para a solução dos casos na Justiça Eleitoral. Na espécie, conforme bem pontuou Vossa Excelência, a candidata, a fim de comprovar que sua filiação partidária ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB, ocorreu em 3/4 de 2024, antes da data fatal prevista no artigo 9º da Lei das Eleições, que seria 6/4 de 2024, apresentou ficha de filiação, declaração de membro do partido e publicações em rede social de evento de filiação realizado pelo partido em 3/4 de 2024. Consoante o acórdão regional, são incontroversos os seguintes fatos. A agravada afirmou que, aspas, não tinha nenhum anseio em disputar o pleito de 2024, uma vez que seu esposo já havia lançado a pré-candidatura visando a sua reeleição ao cargo de vereador. O marido da agravada, que se filiou ao MDB em 3/4 de 2024, faleceu em 11 de maio de 2024. A certidão extraída do sistema Filia informa que a agravada se filiou ao MDB em 28 de junho de 2024, portanto, depois da data prevista na Lei das Eleições. Diante desse contexto fático probatório, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, por maioria de 5/2, consignou ser, aspas, inafastável concluir que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente e são destituídos de fé pública, sendo, portanto, inservíveis à comprovação da alegada filiação partidária. O voto vencido da ilustre juíza Maria Cristina Paiva Santiago, ao invocar a hermenêutica autorizada no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, concluiu o seguinte, aspas, repostagens que a candidata fez em sua rede social, Instagram, na atividade titulada Filiação ao MDB, fruto de postagens de terceiros extraídas da mesma rede social das usuárias que menciona, na qual aparece a recorrida ao lado do senador veneziano Vital do Rego e de outros filiados ao MDB, dentre eles o seu falecido esposo, Arnaldo de Arruda Barbalho II,
datada de 3/4/2024, a meu ver, evidencia a filiação da recorrida dentro do prazo legal, na forma autorizada pela súmula 20 do TSE, contando inclusive com a natureza bilateral, vista que é originária de uma repostagem cuja data entremostra a saciedade e a observância do prazo mínimo legal da filiação partidária. Fecho aspas. Esta Corte Superior tem o pacífico entendimento de que documentos produzidos unilateralmente e, por conseguinte, desprovidos de fé pública, como fotografias, fichas de filiação, ata de convenção partidária, declarações e certidões subscritas por dirigentes partidários, por si sós, são inaptos a comprovar a condição de filiado do candidato. Cito julgado nesse sentido. Cumpre, portanto, aferir se, no caso, é possível que, sob o manto do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, seja dada prevalência ao fato de que a hora gravada foi a única mulher eleita para o exercício da vereança no município de Itabaiana, nas eleições de 2024. Nos termos do artigo 1º da Resolução CNJ 492 de 2023, para a adoção de perspectiva de gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, ficam estabelecidas as diretrizes constantes do protocolo aprovado pelo Grupo de Trabalho, constituído pela Portaria CNJ 27 de 2021. Segundo o referido protocolo, cito aqui o endereço eletrônico, segundo o referido protocolo, é importante ter em mente que em todas as etapas interpretativas, magistradas e magistrados preocupados com gênero devem ter como lente na análise e guia interpretativa a ideia de igualdade substantiva e antissubordinatória, ou seja, reconhecer a existência de desigualdades estruturais, fruto de assimetrias de poder e buscar um resultado que as desinvisibilize e neutralize. Em resumo, julgar com perspectiva de gênero não significa necessariamente lançar mão de princípios ou mesmo declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Significa também estar atento a como o direito pode se passar como neutro, mas na realidade perpetuar subordinações por ser destacado no contexto vivido por grupos subordinados e, a partir daí, interpretar o direito de maneira a neutralizar essas desigualdades. Não tenho dúvida de ser esse caminho adotado por esse Tribunal Superior em casos cuja controvérsia reflete, direta ou indiretamente, na participação da mulher no cenário político. Contudo, penso que a adoção dessa louvável diretriz hermenêutica pressupõe que o contexto fático probatório possibilite múltiplas interpretações, ocasião em que se deve dar prioridade àquela que materialmente resulte na superação de desigualdades estruturais. No presente caso, é relevante lembrar que a filiação partidária é uma condição de elegibilidade expressamente prevista no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal. O artigo 19 da Lei 9.096 atribui ao partido político a responsabilidade pelo registro de seus filiados no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Por sua vez, o enunciado número 20 da súmula de jurisprudência desse tribunal traz a solução para os filiados não contemplados no banco de dados da Justiça Eleitoral. Diz o enunciado 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei 9.096 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública. Como demonstrado acima, na estrita interpretação conferida pelo TSE, com as mais respeitosas vênias, nenhum dos elementos de prova colacionados aos autos é hábil para comprovar a tempestiva filiação partidária. No mais, no julgamento do recurso especial eleitoral 0600-246-39, também oriundo do Estado da Paraíba, realizado em 18 de fevereiro de 2025, no qual se discutia a fragilidade de prints de conversa realizada em aplicativo virtual, ainda que transcrita em ata notarial, para fins de se comprovar a filiação partidária, assentaram-se as seguintes teses. Quando se tratar de registro de candidatura
para fins de prova de filiação partidária, não é a fé pública da ata notarial que confere a esse meio de prova o atributo da bilateralidade. As informações extraídas dos sistemas do TSE preponderam sobre as dissonantes de ata notarial no que concerne aos mesmos fatos. Conforme registrou o acórdão regional, o marido da agravada faleceu em 11 de maio de 2024 e a certidão extraída do sistema Filia informa que a agravada se filiou ao MDB em 28 de junho de 2024. Logo, considerando que a filiação partidária constitui condição de elegibilidade constitucional e sendo certo que as provas apresentadas pela candidata são de natureza unilateral, portanto inaptas a comprovar a sua condição de filiada, compreendo com pesar, senhor presidente, não haver margem para se adotar entendimento diverso do consolidado na jurisprudência sumulada no Tribunal Superior Eleitoral. Ante o exposto, presidente, com as vênias de Vossa Excelência, com as mais respeitosas vênias e de todos que pensam que acompanham o entendimento de Vossa Excelência, peço licença para divergir, para dar provimento ao agravo interno da coligação A Voz do Povo cada vez mais forte, a fim de restabelecer o acórdão regional. É como voto, senhor presidente. Bom, como já adiantei, vamos suspender o julgamento e aguardar o retorno da ministra Carmen Lúcia para prosseguirmos. Proclamo o resultado parcial. Após o voto do relator, que não conhecia do segundo agravo interno e negava provimento ao primeiro agravo interno, ambos interpostos pela coligação A Voz do Povo cada vez mais forte, inaugurou a divergência o ministro Antônio Carlos Ferreira, em sede de voto vista, ocasião em que o julgamento foi suspenso e retornará à pauta oportunamente para a colheita dos votos dos demais ministros e ministras que participaram da primeira sessão de julgamento. Chama a continuidade de julgamento o embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-07308, proveniente de Florianópolis, Santa Catarina, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, com voto vista ao ministro Floriano de Azevedo Marques. Passo a palavra ao eminente ministro Vistor, Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssimo senhor presidente, eu estou apresentando voto vista, mas no sentido de concordar com o ministro Antônio Carlos, ministro relator, apenas consignando aqui, ministro presidente, que nós havíamos fixado um prazo de 180 dias ao tempo do julgamento do agravo para que aquele inquérito fosse concluído. E é importante que, ao julgar os embargos, nós reiteremos esse prazo que precisa ser comunicado à origem, porque, lembrando, esse processo esse inquérito tem 8 anos, agora 9 anos, que ele está tramitando sem uma conclusão de denúncia ou de arquivamento. Então, eu estou aqui fundamentando o voto para acompanhar o ministro relator, por entender que aqui realmente são incabíveis os embargos, mas fazendo essa nota da importância do tribunal comunicar a origem para que esse prazo no julgamento do agravo fixado seja observado. Senhor presidente. Pois não, eminente relator. Eu agradeço ao ministro Floriano pela contribuição, pelo seu voto, e eu estou aqui, pedi para distribuir um complemento de voto, no qual eu estou adotando aqui a recomendação do ministro Floriano. Só um resumo aqui. A comunicação formal é essencial para que se fixe com precisão o termo inicial da retomada da contagem do prazo de 180 dias, viabilizando eventual controle jurisdicional sobre seu cumprimento. Assim, em complemento ao voto, determino que o TRE de Santa Catarina proceda à imediata comunicação à autoridade policial responsável pela condução do inquérito policial número tal, assim como ao juiz de origem a respeito da decisão desse Tribunal Superior, que A. reformulou o acórdão do TRE de Santa Catarina, que havia determinado o trancamento imediato do inquérito policial. B. Restabeleceu o prazo de 180 dias, originariamente concedido pela autoridade judicial de primeira instância, para a conclusão das investigações em remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, em relação a todos os agentes beneficiados pelo acórdão regional. C.
ressalvou a possibilidade de nova prorrogação em caso de surgimento de excepcionalidade comprovada, a ser demonstrada mediante relatório devidamente fundamentado do delegado de polícia, presidente do feito. E eu esclareço, presidente, o prazo de 180 dias terá sua contagem retomada a partir da data da efetiva ciência do inteiro teor dessa decisão pela autoridade policial, presidente do feito. E registro, por fim, que o prazo restabelecido por esse Tribunal Superior corresponde ao período remanescente dos 180 dias, originalmente fixado pela autoridade judicial de primeira instância, nos exatos termos do que postulou a Procuradoria Regional Eleitoral no recurso especial ao requerer que o inquérito policial em questão continue em tramitação, ao menos até o prazo final conferido pela autoridade judicial de primeira instância, a saber, 180 dias. O acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que determinou o trancamento imediato do inquérito, interrompeu a fluência desse prazo e esse Tribunal Superior, ao dar provimento ao recurso especial do Ministério Público Eleitoral, cassou o trancamento e restabeleceu o período remanescente, assegurando à autoridade policial condições para a finalização das investigações e remessa dos autos ao parquet com vistas à formulação da opinião delite. Creio que acho que atende à sugestão e eu agradeço ao ministro Floriano. Colho o voto do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. É isso? Eu acompanho o eminente relator com as achegas feitas pelo ministro Floriano. Como vota a ministra Estela Aranha. Também acompanho o ministro relator com as alterações realizadas. Como vota o ministro André Mendonça. O presidente também acompanha o eminente relator com os novos apontamentos trazidos a partir da contribuição do ministro Floriano. Como vota o ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, também eu, no que diz respeito aos embargos, ao acompanhar o eminente relator com as achegas do ministro Floriano, mas eu não posso, diante de um inquérito que corre há 8 anos, sem uma denúncia formulada, dizer que isso já é uma pena aos investigados, e assim decido no Supremo Tribunal Federal. De tal sorte que, desde o Código de Processo Penal do Inquérito, é obrigação do juiz, em qualquer juiz, instância ou tribunal, diante de uma ilegalidade que pode atingir a possibilidade do ir e vir do cidadão por razões de ação do Estado, e este cidadão responde a uma investigação há 8 anos sem denúncia formada, eu acompanho quanto à rejeição dos embargos, mas proponho o deferimento da ordem de ofício e concedo a ordem de ofício pelos fundamentos formulados da demora do inquérito no caso concreto. Bom, só falta o meu voto para computar. O ministro Dias Toffoli. Eu peço venha ao eminente ministro Dias Toffoli. Eu também comungo na mesma ideia. A jurisprudência do Supremo é muito mais rígida, né? Nós já atuamos a partir do 2º ano de uma vez formulado o inquérito, processado por mais de 2 anos, sempre buscamos uma solução mais rápida, né, para tentar fazer com que a justiça brasileira não seja tão letárgica ao ponto de aplicar uma sanção ao investigado sem que haja sequer uma denúncia formulada. Nesse caso, como se trata de recurso especial eleitoral e embargos de declaração, eu não concedo a medida a mínimo até de elementos que possam, em maior extensão, caracterizar essa letargia. Não sabemos até qual a situação atual do processo, né? Ministro Floriano, pode... Pelo que eu pude verificar, o processo está parado na origem em função da concessão de uma ordem na origem posterior à nossa decisão. Mas nós já havíamos fixado um prazo para conclusão do inquérito. Só que, como houve os embargos que suspendem a nossa decisão, esses 180 dias não foram informados à origem. Presidente, apenas aqui o voto anterior havia
considerado aí a questão desse atraso, diz que a dilação de prazo, que não bastasse isso, não ficou cabalmente comprovado que a demora decorre essencialmente da inércia. Eu sei que é muito tempo, ministro Toffoli, mas assim, ficou comprovado que a demora não decorre essencialmente da inércia do delegado de polícia, autoridade policial, presidente do feito, mas sim de sucessivos deslocamentos de competência, Supremo Tribunal, Justiça Federal, Justiça Eleitoral, primeira e segunda instância, associados ao foro por prerrogativa de função previamente existente por parte de um dos investigados. A ausência de atuais cautelares, enfim, é o que se atribui ao trâmite, se atribui mais aos acusados do que ao delegado de polícia, aos investigadores. Agradeço, Vossa Excelência. Proclamo o resultado parcial. O tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente relator, com os complementos trazidos na sessão de hoje. Posteriormente, foi proposta uma questão da concessão do HC de ofício pelo ministro Dias Toffoli, que não foi acompanhado pelos demais membros dessa corte. Mas a posição do ministro Dias Toffoli já traz ao lume a posição do Supremo Tribunal Federal, e isso não impede absolutamente que a matéria seja devolvida imediatamente, não só para o TSE, como o próprio regional, em sede da busca de medidas como a proposta pelo ministro Dias Toffoli. Agora processo em lista, né? Então vamos agora para as listas de julgamento. É porque começa aqui, lista não. Chamo para julgamento as duas listas dessa pauta que foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário e cujos processos já foram previamente divulgados na internet. Lista número 1 de relatoria do ministro André Mendonça, com um processo no qual Sua Excelência recebe os embargos de declaração como agravo interno e lhe nega provimento. Consulto aos eminentes ministros e ministras se estão todos de acordo. Não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como agravo interno e negou-lhe provimento nos termos do voto do relator. Lista número 2, de relatoria do ministro André Mendonça, com 2 processos nos quais Sua Excelência rejeita os embargos de declaração. Consulto os eminentes ministros se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Cadê o ministro? Bom, chegamos ao final desta sessão. Eu queria apenas reiterar a ausência mais do que justificada da nossa presidente, ministra Carmen Lúcia, que participa da 146ª sessão plenária da Comissão de Veneza na Itália, e agradecer a presença do ministro Dias Toffoli, que vem colaborar com os nossos trabalhos. Indago aos senhores ministros e à ministra Estela se há alguma urgência ou matéria a ser posta em mesa. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, agradeço a presença de todos, desejando uma ótima noite e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Direto do plenário, com a sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral, fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.